O que, caboclo? Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi quem veio governar. Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi. Axé, meu povo! Essa é a nossa segunda aula do workshop falando sobre os caboclos. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação dos caboclos com a natureza e por consequência também com os orixás. Lembrando que na última aula nós falamos que os caboclos eles correspondem ao arquétipo do homem que viveu em contato com a natureza. Ele corresponde ao homem que cresceu, se desenvolveu ao redor da natureza, como partícipe dela. É isso que faz dessa linha tão especial para nós dentro dos terreiros. Por quê? Percebam que o negro africano, representado pelos pretos velhos, ou o europeu, representado pelo Exu, eles todos sofreram, de certa forma, uma educação humana. O que seria essa educação humana? Seria uma soma de conceitos e culturas, que ele recebeu e que fazem parte dos caracteres dessas entidades. Mas os caboclos, eles receberam uma cultura muito mais natural, uma cultura muito mais próxima da natureza, porque eles viviam dela. Então a relação com os caboclos e o plano vegetal é muito ampla, por exemplo. É muito comum, por exemplo, caboclos ao descerem em terra requererem como elementos de trabalho principalmente folhas, água, cristais, pedra, que são elementos que eles em vida manipularam e conheceram, e no astral desenvolveram a sua energia, o seu axé baixos esses elementos. Então, a relação de um caboclo vai muito mais do que simplesmente num tratamento utilizar uma erva específica, um cristal específico. Não. Ele viveu aquilo ali, ele faz parte, ele entende que na natureza tudo está conectado. Então um cristal, quando bem colocado, tem a capacidade de harmonizar uma emoção, de curar uma debilidade física. Uma determinada erva usada como banho de descarrego pode equilibrar a sua aura, a sua energia. A mesma erva, quando usada como banho, pode harmonizar um chakra, pode curar um órgão que está debilitado. E eles foram desenvolvendo esse conhecimento ao longo desse crescimento que eles tiveram em contato com a natureza. Nem todo caboclo, nós percebemos, foram índios. Isso é um arquétipo, como a gente já conversou. Mas a maioria deles, de modo geral, viveram uma vida próxima à natureza e evoluíram tanto naquela encarnação que conservam essa roupagem fluídica. Lembrando que as entidades elas não têm forma e não têm sexo, elas se apresentam dessa forma para nos passar uma mensagem, para nos ensinar e também como uma forma de valorizar toda aquela experiência que ela viveu. Tudo é sagrado, tudo é divino. Nesse contexto de crescimento ao lado da natureza, percebe-se uma aproximação muito grande entre os orixás e os caboclos. Não é incomum na literatura umbandista, ou mesmo nos terreiros, o chefe de um terreiro ser um caboclo. Não é incomum o falangeiro de um orixá ser um caboclo. Isso ocorre por quê? Justamente por esse contato mais vivo entre os caboclos e os orixás. Por quê? O que são orixás? A gente deve, antes de tudo, conceituar o que são os chamados orixás. A palavra orixá vem do Yorubá, que significa ori, que significa cabeça, e xá, que significa rei, ou seja, rei ou senhor da cabeça. Lá na África, eles são ancestrais divinizados, são seres que representam uma ancestralidade, alguém que em vida foi tão nobre, teve uma característica tão marcante que se divinizou com a sua morte. Mais ou menos o que nós fizemos com os santos católicos, que pela sua vida se tornaram divinos após a sua morte. E tanto que existe um secretismo entre os orixás e os santos católicos. Você tem, por exemplo, Xangô com São Jerônimo, você tem, por exemplo, Jesus com Oxalá e tantos outros. Mas na Umbanda, o conceito de orixá são energias da natureza. Ou seja, Oxum não é uma mulher que vive nas águas doces, na cachoeira. Ela é a própria energia daquele ponto de força. Ela é a própria vibração do amor.
Xangô não é um ser que vive na pedreira, não é um rei justiceiro. Ele é a própria energia da justiça. Essas imagens que nós temos representando os orixás, nada mais são do que representações simbólicas dos elementos a qual eles representam. Mas um orixá é uma energia da natureza. Então, quando um caboclo vem e utiliza um determinado cristal, um exemplo talvez, o quartzo rosa, nada mais está fazendo do que trabalhando com um elemento de Oxum. Ou seja, ele está se afinando naquele momento, aquele tratamento de Oxum. Quando um cristal usa umas ervas para fazer um descarrego, para fazer um ritual ou coisa do tipo, ele está trabalhando com as energias de Ossain, que é a própria energia das folhas. Existe uma relação muito mais direta entre os caboclos e Oxóssis, Ossain e os orixás mais relacionados à mata. Justamente por quê? Porque é de lá, das matas, que eles vieram. É de lá que eles viveram. É lá que eles aprenderam. Então eles têm uma relação mais afim com esses orixás. Tanto que o orixá que sustenta o trono dos caboclos é Oxóssis. Mas não se limita somente a Oxóssis, a irradiação dos orixás. Os caboclos, como todas as demais linhas, podem sofrer e sofrem a atuação de outros orixás. Então, por exemplo, Seu Pena Branca. Seu Pena Branca é um caboclo de Oxóssis, né? Todos os caboclos trabalham com a energia de Oxóssis, que é quem sustenta a linha dos caboclos. Mas ele trabalha cruzado para Oxalá. A mesma coisa que um Rancatoco é um caboclo de Oxóssis puro. Ou então um caboclo de Oxóssis com Iroko, que é um orixá pouco conhecido, mas que também trabalha dentro da Umbanda. Um caboclo, por exemplo, Seu Treme Terra, é um caboclo de Xangô. Trabalha com Oxóssis, né, que sustenta a linha, mas cruza com outra irradiação. Tá bom? Então, pelo nome do caboclo, você consegue identificar de qual orixá aquele caboclo atua. Isso é muito importante para que vocês compreendam. Então, um caboclo, ele não precisa ser necessariamente de Oxóssis. A gente associa automaticamente caboclo a Oxóssis. Essa associação se dá porque quem sustenta a linha dos caboclos é o orixá Oxóssis, mas não se limita somente à atuação de Oxóssis, não. Existem outras atuações que vai depender muito do desenvolvimento daquele caboclo, das energias particulares, do conhecimento que ele desenvolveu na espiritualidade. Então, um caboclo pode, na espiritualidade, ser recolhido por um grupo de caboclos de Oxum. Normalmente, as caboclas de Oxum são mais comuns, mas podem existir caboclos de Oxum, podem existir caboclos de todos os orixás. Inclusive, caboclos quimbandeiros, que é assunto da nossa próxima aula. Mas voltando aqui, os caboclos então eles se relacionam com os orixás da seguinte forma: orixás são energias da natureza que eles vão manipular. Não entendam manipular no sentido negativo, manipular no sentido de manejar, e vão manejar essa energia em favor do consulente, do médium e da gíria de modo geral. Então os caboclos, quando utilizam elementos naturais, nada mais estão fazendo do que tirando desses elementos o seu axé, que se afina a algum orixá, e trabalhando ali. Então o caboclo pode trabalhar com as folhas de Oxóssis, com a seiva de Ossain, pode trabalhar também, por exemplo, com a queima de determinadas substâncias na defumação, liberando o axé através da defumação energética. Ele pode trabalhar também com cristais, que vai depender da propriedade do cristal, ele vai utilizar de acordo com o atendimento. Ele pode requerer, por exemplo, uma ônix para trabalhar a proteção e o descarrego de alguém. Ele pode requerer um quartzo rosa para trabalhar o amor, ele pode requerer uma amazonita para trabalhar o perdão, ele pode requerer um quartzo branco para trabalhar a cura, ele pode utilizar ervas específicas para descarrego, ervas específicas para atendimento. O que de modo geral é muito comum é o uso de ervas. Isso é muito comum. A maioria dos caboclos também não é regra, tá? Um caboclo pode não trabalhar com ervas e ser um caboclo. Nós não estamos aqui para definir o que é ou não é um caboclo. Não é pela forma de falar,
pela forma de agir, que eu vou definir se é ou não uma entidade de luz, mas pelos frutos que aquela entidade traz. Isso é muito legal, para que vocês possam reconhecer se aquela entidade é uma entidade de luz, não é porque ela fala que é alguém, não é porque ela tem um trejeito, uma maneira diferente das demais. As entidades são individuais, por mais que trabalhem em falanges, elas carregam uma certa individualidade, e nós temos que respeitar. O Pai Zélio nos ensinou que todo espírito que se propusesse a caridade seria ouvido nos terreiros. Parar com esses julgamentos de achar, não, esse é misticismo, a pessoa está enganando, ela não está incorporada. Um caboclo não faz isso, um preto velho não faz isso. Quem sou eu para definir o que um caboclo faz ou não? Você vai julgar uma entidade pelos frutos. Se ela toma uma postura que não é adequada aos valores da casa, que não é adequada aos valores da Umbanda, aí sim, analise, pode ser um obsessor, pode ser um quiumba, mas porque ela usa ou não um determinado elemento, quem sou eu para julgar? Então, galera, o que eu tenho para falar da relação de caboclos e orixás se deve justamente a isso. Caboclos é um arquétipo de seres que viveram um contato íntimo com a natureza e comungam no plano espiritual desse mesmo contato. Podem trabalhar com os mais diversos orixás, utilizando cristais, utilizando águas, amancis, incensos, ervas próprias daqueles orixás, como também tem uma relação mais direta com Oxóssis e Ossain. Mas mesmo assim eles podem trabalhar, você perceba o seu pena branca, o seu ranca-toco, o seu treme-terra, que são caboclos que eu citei nessa aula. Então que os caboclos possam nos abençoar e até a próxima aula. O que, caboclo? Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi quem vem governar.